Muito obrigado por acessar o nosso canal. O que diz a Bíblia? Se inscreva lá. Os objetivos do nosso canal é proporcionar a você mais uma ferramenta para o estudo da Bíblia. Também oferecer a você conteúdo, o que a Bíblia diz ser necessário para a nossa salvação. E dar a você um estímulo para que você comece a se aprofundar no conhecimento da Bíblia e da salvação oferecida por Deus a nós através de Cristo Jesus. Recapitulando o estudo anterior, o estudo número 6, nós vimos sobre os mandamentos de Deus, as normas do universo. Primeiro aspecto, a Bíblia define que pecado é a transgressão da lei. Segundo aspecto que nós vimos na Bíblia, a lei é perfeita, santa, justa e boa. É o reflexo do caráter do Criador. Cristo disse que passaria o céu e a terra e nenhum jota ou tio seria tirado da lei. Êxodo capítulo 31, verso 18, diz que Deus com seu dedo escreveu os 10 mandamentos, apresentados a seguir de forma resumida. Essa forma resumida está toda no Novo Testamento, onde uma das tábuas é de amor a Deus e a outra tábua de amor ao próximo. O primeiro mandamento de amor a Deus: não terás outros deuses diante de mim. O propósito é lealdade. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. O propósito é adoração a Deus. O terceiro mandamento: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. O propósito é reverência a Deus e a sua Bíblia e as coisas celestiais. O quarto mandamento: lembra-te do sábado para o santificar. O propósito: lembrar, recordar e adorar a Deus como Criador e Santificador. A segunda tábua, de amor ao próximo. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. O propósito: respeito à autoridade. O sexto mandamento: não matarás. Propósito: respeito pela vida. O sétimo mandamento: não adulterarás. O propósito é a pureza. O oitavo mandamento: não furtarás. O propósito é a honestidade. O nono mandamento: não dirás falso testemunho. O propósito é a veracidade. O 10º mandamento: não cobiçarás. O propósito é o contentamento. Conforme 1 João, capítulo 2 e o verso 4. Se não guardo os mandamentos, não tenho a verdade e sou mentiroso. Os mandamentos na íntegra estão em Êxodo, capítulo 20, o verso 3 ao verso 17, e você pode conferir lá. Deus deseja escrever os seus mandamentos na minha mente e no meu coração. Antes de abrirmos a Bíblia, precisamos orar. Então oremos. Nosso Deus, nosso Pai e Criador, nos dê sabedoria agora ao estudarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Estudo bíblico número 7. Honrando o Criador, sinal de Deus. Sábado. Definição: sábado é o 7º dia e o último da semana. No hebraico, Shabbat. Latim, sabatum. Sabá é o radical para descanso consagrado por Deus. Está lá no dicionário Michelis e Aurélio. A primeira pergunta: na lei de Deus, que dia devo guardar? A quem pertence esse dia? Êxodo capítulo 20, verso 8, 10 e 11. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nem o trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Na lei de Deus, o sábado é o 4º mandamento. O dia de sábado, 7º dia da semana, dia do Senhor o teu Deus. Por isso ele abençoou o dia 7º, o sábado, e o santificou, porque ele havia terminado de criar a terra. Na lei de Deus, que dia devo guardar e a quem pertence esse dia? O dia de sábado, o 7º dia, e o Senhor, o teu Deus.
é a ele que pertence esse dia. Deus criou 7 dias e escolheu o 7º para ser santo, e chamou-o de sábado. Deu um nome, não só um número, como ele fez nos demais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 20, o verso 10. Há pouco foi lido. O sábado é o sinal do Criador e requer santificação, porque Deus o santificou, conforme vimos em Êxodo 20, verso 8 a 11. Guardar o sábado é o apelo da primeira mensagem angélica do livro do Apocalipse, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Nós vimos que o livro do Apocalipse, ele traz uma mensagem especial para o povo dos últimos dias. Isso está lá no estudo 4, no povo do tempo do fim. E o Apocalipse tem uma mensagem especial para a pregação do Evangelho. Um apelo a adorar o Criador do céu, da terra e do mar e das fontes. Quando o sábado foi instituído, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Como já dissemos, Deus havia terminado a criação no 7º dia. Após término dessa obra de criar esse planeta, esse mundo, ele descansou. Abençoou Deus o dia 7º e também o santificou, após ter criado a terra. Quando o sábado foi instituído? Na criação da terra, com Adão e Eva presentes. Foi instituído por Deus no Éden, no mundo sem pecado e perfeito. Gênesis 2, 1 a 3. A lei perfeita, ela não pode ser abolida por causa do pecado. Terceira pergunta: em que dia devo me preparar para o sábado? Lucas 23, 54 e Êxodo 16, 23 a 26. Era o dia da preparação e começava o sábado. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao conceder o alimento chamado maná para o povo de Israel, ele realizou alguns milagres nesse único ato. Um dos aspectos era que esse alimento era fornecido a eles gratuitamente, diariamente. Eles deveriam ir ao campo buscar esse alimento para comer. Mas no sábado ele não caía, portanto eles não encontravam. Deus fez através de Moisés. Moisés então orientou ao povo para que na sexta-feira eles pegassem em dobro. Nos outros dias, quando pegavam em dobro, estragava, dava bicho. Mas na sexta-feira, quando eles pegaram em dobro, no sábado ele não estragou. Mas alguns duvidaram de que isso poderia ocorrer, esse milagre de o pão não criar bicho. Diz o verso seguinte, o verso 27 em diante, que eles foram ao campo para buscar. E aí Deus ficou muito triste. E nas palavras ditas a Moisés, Deus pergunta: até quando vocês vão duvidar das minhas palavras? Até quando vocês não vão ser obedientes às minhas leis e às minhas ordens? É um desabafo, quase que dizendo da crueldade desse povo em reconhecer as bênçãos que Deus havia dado a ele, estava dando e prometeu dar a eles. Então o que ocorre? Na sexta-feira eles deveriam pegar em dobro para que tivessem um alimento no sábado. O verso 54 de Lucas também diz que era o dia da preparação e começava o sábado. Então, o dia que antecede o sábado, o dia imediato que antecede o sábado, esse era o dia da preparação. Então, isso ocorre na sexta-feira. O que é guardar o sábado? Mateus capítulo 12, verso 12, depois Atos capítulo 16, verso 13 e também Isaías 58,
13 e 14. Vamos ver os textos. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. O Senhor Deus disse: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Contradizendo tudo aquilo que os fariseus falavam que deveria ser feito no sábado, Jesus então apresentou: primeiro, vocês devem fazer o bem nesse dia. Contrariando tudo o que os fariseus diziam, Jesus falou a respeito do sábado: vocês devem fazer o bem nesse dia. Vocês devem preocupar-se com as pessoas, com as necessidades dos outros. Também, para que vocês tenham um melhor contato com Deus, saiam das cidades, vão para junto do rio, um local gostoso, um local onde vocês poderão apreciar a natureza, onde poderão orar e ouvindo os sons da natureza em momentos agradáveis com a família. Não cuidem também dos seus próprios negócios nesse dia que é sagrado para Deus. Guarde o sábado descansando, ou seja, descansem dos seus trabalhos. Tudo que é negócio, deixa para lá. No sábado, descansem desses negócios. Não fiquem também conversando à toa. E aí Deus promete: se vocês me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria. E eu farei com que vençam todas as dificuldades. E acima de tudo, vocês vão ser felizes nas bênçãos que eu darei a vocês. Essa é a promessa feita ao povo de Israel que se estende até nós. Deus é fiel. Deus falou e Ele vai cumprir. Mas nós também precisamos ser fiéis, nos preocupando com a nossa família, com os outros, nesse dia que para Deus é sagrado. Então, o que é guardar o sábado? É fazer o bem, é cultuar, é não negociar, trabalhar e não falar à toa. Quinta pergunta: que dia Jesus guardou? Lucas capítulo 4 e o verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E que dia Maria guardou? Lucas 23, 55 e 56. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Portanto, nós vemos aqui que Jesus guardou o sábado. Maria também guardou o sábado. Por que não embalsamaram a Cristo? Marcos 16, 1 e 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Por que elas não embalsamaram a Cristo? A resposta é: elas não tinham aromas. Após passado o sábado, elas foram e compraram. Se elas tivessem, com certeza teriam embalsamado a Cristo, porque não é o trabalho delas, não era a atividade comercial que elas exerciam. Só não fizeram a atividade de embalsamar a Cristo porque elas não tinham e precisariam comprar. Como era sábado, repousaram conforme o mandamento e somente após ter passado o sábado, elas foram para o comércio na cidade para comprar. Na Bíblia, os dias são de pôr do sol a pôr do sol. Primeiro a parte escura, depois a parte clara. Para Deus, os dias começam primeiro com a parte escura, depois a parte clara. Nesse caso, por exemplo, na sexta-feira, na parte clara, ocorreu o sepultamento de Jesus. Jesus foi sepultado na sexta tarde, um pouquinho antes do pôr do sol. E então, passado o pôr do sol, iniciou-se o sábado.
Primeiro a parte escura do sábado, depois a parte clara. E assim elas descansaram conforme o mandamento. Terminando a parte clara do sábado, iniciou-se então o primeiro dia da semana, que é primeiro a parte escura do primeiro dia da semana e depois a parte clara. Na parte escura do início do primeiro dia da semana, ou seja, para nós seria sábado à noite, elas saíram e compraram aromas e voltaram para dormir e de madrugada foram ao túmulo, certo? Então o que ocorre? Elas não compraram aromas antes porque era sábado. Como elas não tinham estoque, elas precisaram esperar passar o sábado para irem comprar aromas, que foi justamente no primeiro dia da semana à noite. Então esse é o motivo. No caso, por exemplo, a Bíblia nos explica essa questão da tarde a outra tarde. Levíticos 23 e o verso 32 diz assim: sábado de descanso solene vos será, de uma tarde a outra tarde. E Marcos explica o que é tarde a tarde. Marcos capítulo 32 diz assim: a tarde ao cair do sol. Portanto, aí está a explicação do que ocorre na Bíblia, sendo primeiro a parte escura e depois a parte clara. Quinta pergunta: que dia os apóstolos guardaram? Atos capítulo 13, verso 42 e 44. Ao saírem, eles rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Como resposta à quinta pergunta, nós temos que Jesus, Maria e os apóstolos guardaram o sábado. Pergunta: que dia da semana mostra que Cristo é o Senhor? Mateus capítulo 12, verso 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Senhor do sábado. Então, que dia da semana mostra que Cristo é o Senhor? Também o sábado. Os católicos guardam o domingo por tradição. Os demais cristãos, protestantes, evangélicos e pentecostais admitem a necessidade de guardar 9 dos 10 mandamentos, conforme está lá na Bíblia, ignorando apenas o quarto, o sábado. Desse modo, unem-se aos católicos na guarda do domingo. Já os budistas, hinduístas, islâmicos guardam a sexta-feira e os adventistas e judeus e alguns protestantes guardam o sábado. A Bíblia, na versão Padre João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, é encontrada 141 vezes a palavra sábado. Destas, 104 textos apelam para a sua santificação. Na Bíblia não existe nenhum texto ordenando a santificar, honrar ou guardar o domingo. Sétima pergunta: o sábado é só para os judeus? Isaías 56, versos 6 e 7. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqueles que se achegarem ao Senhor para o servirem e todos os que guardam o sábado. A promessa é que Deus mesmo levará ao santo monte, ou seja, Deus mesmo prometeu salvar essas pessoas. Portanto, esta é a resposta à pergunta número 7. O sábado é só para os judeus? Não, ele é para todos. Um outro aspecto: quando o sábado foi instituído por Deus no Éden, não existia nenhum judeu. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3. Com relação ao dia de sábado, se Deus houvesse instituído um objeto para ser lembrado como Criador, só seria lembrado por aqueles que vivessem próximos ao objeto. Deus, na sua infinita sabedoria, separou o tempo, que é igual para todos de qualquer lugar, condição física ou situação financeira. É uma bênção mundial. Oitava pergunta: que dia será guardado no céu e quanto duraria aqui na terra?
Isaías 66, 22 e 23 e depois Êxodo 31, 16 e 17. Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Novamente o texto traz a recordação de que Deus é o Criador. E ele diz assim no verso 17, é sinal para sempre. É uma aliança perpétua. Portanto, o verso 22 nos diz, no novo céu e na nova terra, em todos os sábados, as pessoas de todas as nações virão me adorar. Esta é então a resposta a essa pergunta. Que dia será guardado no céu e quanto duraria aqui na terra? O sábado será guardado no céu, e aqui na terra e para sempre será aliança perpétua, sinal para sempre. Dos 10 mandamentos, 9 não identificam a que Deus se refere. Primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. É possível adorar qualquer coisa ou ser e cumprir esse mandamento, desde que somente o adore e não tenha outro. Segundo mandamento, não fazer qualquer ídolo à sua semelhança para adorá-lo. Terceiro mandamento, não tomar o seu nome em vão. Quinto mandamento, honrar pai e mãe. Sexto, não matar. Sétimo, não adulterar. Oitavo, não furtar. Nono, não dizer falso testemunho. 10º, não cobiçar. Êxodo, capítulo 20, verso 3 a 17, onde estão os mandamentos, e nós já vimos isso no estudo anterior. Eu posso guardar os 9 mandamentos, adorando qualquer Deus, criatura, sol, lua, homens, animais, objetos e etc. O propósito do sábado é a adoração ao Criador. Qualquer outro dia, ele perde esse propósito. Ao incluir o 4º mandamento, defino a que Deus pertencem os demais 9. Fazendo isso, não posso mais aplicar os 10 mandamentos à criatura, somente a Deus Criador. Tirando da lei de Deus o 4º mandamento, eu rejeito a verdadeira adoração. Marcos 7, verso 7. O sol ou qualquer outro objeto ou ser não pode criar. Ele é criatura. Só Deus pode criar. Por isso, o inimigo quer mudar o 4º mandamento, para que esqueçam ou não saibam que há um Deus criador. Se crerem nisso, estarão enganados e acreditarão em qualquer doutrina ou história, e até que vieram do macaco. Crendo assim, não serão salvos, e então, como Satanás, estarão para sempre perdidos. Nona pergunta. Por que Deus deu o sábado? Ezequiel 20, 12 e também Apocalipse 7, 2 e 3. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os meus sábados servirão de sinal, porque Deus fala, eu sou o Senhor que o santifica. Também é o selo do Deus vivo. O pedido é, não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte. Deus quer selar-nos com o seu selo na fronte. O que significa isso? Significa que, racionalmente, nós vamos, através do estudo da Bíblia, decidirmos adorar a Deus no dia que para Ele é um sinal e que o identifica como Criador.
Então, por que Deus deu o sábado? Para ser um sinal ou selo do Deus vivo. Selo, porque contém os elementos da lei e a quem pertencem. O sábado é o sinal de Deus, tempo sagrado para o repouso físico, mental, emocional e espiritual. 10ª pergunta. Ao transgredir apenas um dos 10 mandamentos, como fico diante de Deus? Tiago 2, verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Guardar toda a lei, tropeçar em um ponto, torna-se culpado de todos. Então, ao transgredir apenas um dos 10 mandamentos, eu me torno culpado de todos. Isso o que a Bíblia me diz, em Tiago 2,10. Não há nenhum problema em cultuar a Deus no primeiro dia da semana, ou em todos os demais. O problema é não aceitar e santificar o dia que para Ele é sagrado e o define como Criador. Em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Descansou e santificou. Êxodo 20, verso 11. Pergunta número 11. Quem somente sofrerá as pragas? Apocalipse 9, verso 3 a 5. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Ou seja, aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte, sobre esses cairão as pragas, que estão descritas lá no livro do Apocalipse. Então, a resposta à pergunta número 11, quem somente sofrerá as pragas? Quem não tem o sinal ou o selo do Deus vivo. Não basta apenas crer que Deus é Criador. Se rejeito ou não guardo o sábado, demonstro não reconhecê-lo como tal e corro sério risco de esquecer o verdadeiro Deus a quem devo adorar. O sábado é para desfrutar da comunhão viva com o Criador, com a família e os irmãos. Um apelo, Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O sábado não é um feriado e nem um dia de folga, mas um dia santo. Desejo separar o 7º dia, o sábado, para lembrar e adorar o Criador? Para meditar, se reconheço que o sábado mostra que Deus é todo-poderoso e criador de tudo, não há por que ter medo de fazer a sua vontade. Desejamos que Deus o abençoe. Até o nosso próximo estudo. Imortalidade da alma e astrologia. Um abraço a todos. Se desejar o estudo em PDF, entre em contato conosco através do e-mail que está no final de cada estudo e nós enviaremos a você o estudo com maior prazer, certo? Inscreva-se no nosso canal, deixe lá o seu like. Se ficou alguma dúvida, faça o seu comentário e a sua pergunta. Nos encontramos no nosso próximo estudo.